Recentemente, por falar em livro, eu lancei o meu livro Ouse Ser Diferente. Inclusive eu li um pedaço dele na primeira live, a galera gostou muito, talvez eu traga ele de novo aqui. Alguns dias atrás, agora em fevereiro, a gente lançou aqui em São Paulo, na Livraria Cultura. Foi muito legal, tinha uma fila gigantesca de pessoas que vieram para poder ter uma cópia autografada. A gente fez um mini evento secreto, sem ninguém saber, bem pequenininho, com lugares limitados, mas foi muito legal, muito legal. E uma das pessoas que veio conversar comigo, enquanto eu autografava, e veio contar a história, é uma história incrível. Eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas essa pessoa trabalha com filmagens. A empresa dele estava crescendo, e ele começou a trabalhar com filmagens e desenvolver lá uma maneira de trabalhar. Começou a fechar uns grandes clientes, até que ele fechou um contrato grande. Olha só essa história. Com um contrato grande. Aí, ele comprou 50 mil reais de equipamento. 50 mil reais de equipamento. Câmera, lente, luz, né? Um monte de coisa que precisa ali para fazer filmagem. E foi para esse cliente, para poder fazer o projeto. Quando ele chegou lá, ele foi abordado por assaltantes com arma, colocaram uma arma na cabeça dele e roubaram todo o equipamento dele, roubaram o carro dele e ainda atiraram contra o assistente dele, que é o braço direito dele, que faz todos os projetos junto com ele, e a arma falhou. Mas ele falou que chegou a ver uma fumacinha saindo da arma. Ficou todo mundo atônito, né? Nossa, imagina se tivesse disparado essa arma. A tragédia seria de terrível para imensurável, né? E ele ficou em estado de choque, foi para casa, chorou. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu perdi o carro, todo o dinheiro que eu tinha guardado, não tenho equipamento para fazer o projeto mais, perdeu o projeto e foi assim, passou dias chorando. Aí ele comentou que é um fã, consome muito o nosso conteúdo e tudo mais e tal. E aí ele falou, cara, vou ter que fazer alguma coisa. Conversou com a esposa dele e ele ligou para um amigo e pegou uma câmera emprestada que tinha uma lente quebrada que não funcionava muito bem. E essa lente quebrada, ele não conseguia fazer o trabalho do jeito que ele queria. Ele se obrigava a estar mais próximo das pessoas do que normalmente ele faz. Por causa disso, enquanto ele foi fazendo, ele foi desenvolvendo um jeito de poder fazer a filmagem dele que ele não fazia, nunca fez antes. O cliente gostou do resultado. E ele fez, provavelmente, a troco de nada, porque ele precisava desesperadamente pagar as contas, se alimentar. E o cliente indicou para um amigo, que indicou para um outro amigo, que foi crescendo. E até que um dia, um cabeleireiro muito famoso aqui em São Paulo, chamado Jassa, se eu posso citar, que é o cabeleireiro do Silvio Santos, você já deve ter ouvido falar dele e tal, conheceu esse projeto, adorou o estilo desse profissional, chamou ele e falou, tu não quer fazer para mim um projeto? Ele falou, claro que eu quero! Aí ele pegou e fez, o cara adorou, começou a indicar para todos os amigos celebridades, e a coisa foi crescendo, e hoje ele tá cheio de clientes que estão animados demais para ter um vídeo de posicionamento da imagem deles e tal, nesse estilo que ele criou. E nesse estilo, agora, foi a melhor coisa que aconteceu na carreira dele. E ele olha pra trás agora com muita gratidão, né? A gente comentou sobre isso na primeira live, muita gratidão. E ele veio me contar isso com os olhos carregados de lágrimas, vermelhos carregados de lágrimas, assim, sabe? Com a voz embargada. E eu falei, cara, obrigado você por estar contando essa história pra mim. Porque isso é um presente que eu vou levar pro resto da vida. Eu vou lembrar dos momentos de minha dificuldade, eu vou lembrar das pedras no caminho que eu encontrei, e vou tentar transformar a pedra num degrau, o obstáculo numa maneira de me elevar, de olhar mais pra frente, de olhar o que eu não via, de olhar mais longe, e vou passar essa pedra, né?